A Rússia tem um passado histórico muito grande e que a Ucrânia, no fundo, fazia parte da Rússia. A Ucrânia era... Aquilo só se começa a tornar independente em 1920 e tal, e depois da Segunda Guerra Mundial recebeu mais uma série de territórios, e depois, mais tarde, o Khrushchev, que era ucraniano e que era o presidente da Rússia, deu-lhes a Crimeia, e aquilo, no fundo, era um país do leste e amigo da Rússia, não é? Depois, os norte-americanos e os europeus e os globalistas começaram a tentar atrair a Ucrânia, como havia lá pessoas da direita e pró-nazis, que tinha havido um herói, o Bandera, que era um nazi ucraniano, tentaram aliciar essas pessoas para fazer o tal golpe de Estado de Maidan, está a ver? E esse golpe de Estado de Maidan, em 2014, o que é que ele fez? Acabou por, através de pessoas de extrema direita e violentas, conseguiram provocar ali no tal centro da Ucrânia, Maidan, uma revolução que obrigou o presidente legítimo da Ucrânia, que era amigo da Rússia, a ter que se demitir, pressionado por esses que estavam apoiados por uma mulherzinha norte-americana, a embaixatriz Victoria Nuland, que andou a distribuir lá, no golpe de Maidan, comidas às pessoas, etc. E, entretanto, os extremistas ucranianos estavam lá também a matar pessoas e a matar soldados. Até recentemente, agora há 2 dias, foi assassinado um dos chefes desse grupo, não é? Então, quando isso sucedeu, a Rússia imediatamente tomou conta da Crimeia. Foi lá e a população, que era maioritariamente russa, aceitou aquilo completamente. Portanto, votaram daí a pouco tempo e ficaram todos satisfeitos. A Ucrânia, o governo, que ficou um governo de extrema-direita, que não apreciou, e começou a intensificar o ataque aos étnicos russos da Ucrânia. Portanto, toda a zona do leste, a tal Donbass, começou a ser vítima de ataques violentos e de mortandade. E então isso provocou a criação de uma resistência forte dos étnicos russos, algum apoio da Rússia, e como isso foi tornando cada vez pior, e em 2022 já havia cerca de, não sei se era 15 mil mortos desses étnicos ucranianos, mas russos, e havia a ameaça que sempre esteve, que eles queriam, de tornar aquilo da NATO e expandirem-se e atacarem mesmo a Rússia. Está a ser. O Putin e o Kremlin resolveram terminar com essa opressão, violência. Já não se podia falar russo, as pessoas eram proibidas disto e daquilo, além de toda essa zona do leste que era bombardeada em mortes, não é? Então o Putin e o exército foram lá e começou esta luta de libertação, que se está a fazer lentamente, porque eles estavam-se a preparar desde há muito para isto. Eles já sabiam que iriam atacar ou que iriam ser atacados, e então tiveram estes anos todos a fortificar-se fortemente com bunkers de cimento e coisas. E, portanto, este avanço tem sido muito lento, porque também a Rússia não quer provocar mortes civis, está a ser? Não ataca alvos civis, apesar destas histórias que eles contam, que são sempre barretes. É claro que volta e meia lá há um míssil que cai numa zona e ou os fragmentos ou os próprios ataques das defesas antiaéreas provocam uma ou outra baixa.
mas não se compara a qualquer guerra, não é? Não tem morrido praticamente civis. Eles têm estado a libertar aquilo paulatinamente e os ucranianos, todos satisfeitos, vão sacrificando a juventude dele, porque o Zelensky no fundo é um sionista, é judeu, tem origem também polaca e tem também ucraniano, tem esses três níveis, não é? Ele é absolutamente indiferente o sofrimento daquele povo, está a ser. Nesta altura, está a ver, hoje em dia sabe que já morreu 1.700.000 ucranianos. Aqui há 2 meses ele ainda falava que só tinham morrido 180.000, está a ver? Isto é só para ver quando. Entretanto, ganharam bilhões, estavam a fazer lá uma série de laboratórios de guerra biológica, que eram até do Biden e do filho, aquele cocainómano, Hunter Biden. Tinham 26 laboratórios de guerra biológica ali junto à fronteira da Rússia a prepararem-se para lançarem coisas. Os primeiros ataques dos mísseis russos foi para destruir isso tudo, está certo? E ficaram com provas. Disso já apresentaram as Nações Unidas, as Nações Unidas calam-se, não é? E, portanto, estava ali a criar-se uma grande força negativa para toda a humanidade e particularmente para a Rússia, está certo? Portanto, a Rússia teve que ir lá pôr ordem nisto. Claro que, como a Rússia defende, no fundo, a multipolaridade e é contra o Soros e contra o Schwab do Fórum Económico Mundial e contra a oligarquia, essa oligarquia que sustenta e que é defendida pela União Europeia está completamente contra ele, está a ser? E daí esta guerra intestina, estes homens que são capazes de matar. Então, houve um dos senadores norte-americanos, um dos mais reacionários, o Lindsey Graham, disse que estava muito satisfeito porque era uma guerra em que não morria nenhum norte-americano e que poderiam morrer até ao último ucraniano. E estavam muito satisfeitos porque estavam a trabalhar para eles. E esta é a mentalidade desta gente. Fornece as armas, fornece todo o dinheiro, metem lá alguns mercenários e alguns da NATO que têm morrido constantemente, mas fala-se pouco, não se diz, não é? Mas morrem porque eles têm lá muitos conselheiros e engenheiros, etc. E volta e meia são abatidos. E vão mantendo, porque esta parvinha da Ursula e da Callas, e até agora o António Costa, estão convencidos que a Rússia é muito grande, que tem que ser retalhada, que tem que ser dividida. Está a ver? É isto que está por trás de toda esta política parva, que foram retirar 5% à população que iria para a saúde e para a educação, para ir para os armamentos, não é? Esses armamentos o que é que vão provocar? Só podem provocar mais guerra, e se a Rússia estiver aflita pode ter que disparar alguma nuclear, não é? Portanto, são completamente parvos. Estou a brincar com o fogo porque são completamente arrogantes e recusam-se a perceber que erraram a estar a apostar neste Zelensky, que é um corrupto completamente e está rodeado só de nazis e de extremistas de direita e nacionalistas que andaram a lavar o cérebro a todas estas crianças e jovens que hoje em dia são fanáticos daquilo. E que ainda agora recentemente num festival qualquer na Polónia fizeram lá as saudações todas hitlerianas, etc. Que os próprios polacos que eram pró-ucranianos estão a ficar contra e tiveram que os deportar, essa gentinha toda miserável, porque esse Bandera fartou-se de matar polacos ao lado dos nazis, está a compreender? E, portanto, a Rússia, que tem uma grande tradição espiritual, com o Nikolai Reris, com o Tolstói, com o Soloviev. O Tolstói esteve ali em Sebastopol, esteve ali naquelas zonas que tiveram em luta de libertação, na Crimeia, e que não vão dar, certamente, e nunca mais darão isto, estes parvalhinhos. Ainda estão convencidos do Zelensky que não querem aceitar as cedências territoriais dessas zonas que vão ser federadas com a Rússia e com a sua independência, está a ver?
E eles não. Portanto, a conclusão, isto pode dar para uma guerra maior, ou a Rússia vai avançando lentamente, e como eles são tão parvos e tão arrogantes e não se querem dar por vencidos, eles qualquer dia arriscam-se a perder também a própria zona de Odessa, que é uma zona historicamente de grande importância para a Rússia, que tem grandes monumentos, grandes museus, etc., e que era a russa, até 1920 e tal, e que, por este andar, arriscam-se a perdê-la, está a compreender? É isto que está por trás desta estúpida manipulação destes Rogeiros e Soleres e Isidros e Milhares. Acho que está completamente vendida ao Fórum Económico Mundial e à União Europeia e só defendem realmente o parvalhão de Zelensky e a indústria dos armamentos, absolutamente indiferentes aos milhares de jovens que são obrigados a ir lutar à força. Nós vemos aqui, sobretudo no VQCon, que é o Facebook alternativo, as dezenas de vídeos do alistamento forçado dos ucranianos que não querem ir combater, mas que à tareia, ao pontapé, ao murro, 4 ou 5 apanham uns em carrinhas e metem-nos para a coisa e depois, ao fim de uns dias, já estão na frente e morrem. Não é? Já morreu 1.700.000, que ele não diz quantos é que morrem para não ter que pagar nada. Está certo? Aquilo é uma ditadura total, uma coisa violentíssima e criminosa. Já assassinaram várias pessoas, entre quais a grande mestra jovem chamada Daria Dugina, que eu tenho escrito alguns textos até traduzidos, escrito sobre ela, está lá no meu blog, só se eu meter lá Daria Dugina, com 30 anos, foi assassinada com uma bomba, não é? E outros, não é? Portanto, são terroristas que não recuam perante nada, está certo? Tem listas. O pior é realmente a comunicação social. Está toda vendida. Lá havia um ou dois generais, o Carlos Branco, depois há o Carlos Fino também, um Gomes, há 5, 4 ou 5, um Lopes também, que ainda tem, são os que falam com sabedoria e que vão dizendo alguma coisa. Agora, o resto está completamente tudo comprado pelos ou norte-americanos, ou a União Europeia, ou a NATO, ou sobretudo o Fórum Económico Mundial e o Soros, que estão em guerra de morte. Já disseram que o Putin não pode ganhar. O Rockefeller mal começou disso. A Rússia e o Putin têm que ser derrotados, senão é o fim do nosso domínio sobre o mundo e tal a Agenda 2030 que eles queriam. Não é? É por isso que nós temos que ser, no fundo, mensageiros desta verdade, saber transmiti-la entre as pessoas, tendo presente que a multipolaridade que os russos defendem e os valores tradicionais ligados com a família, com a justiça, com a religião, tudo isso são, e sobretudo somos para a parte espiritual do Haris e deste filósofo agora russo vivo, o pai da Daria, o Alexander Dugin, ligam realmente com os mestres e com a missão planetária da Rússia. Alco Steiner também falou muito, não é? E há até grupos na internet, um grupo brasileiro, a Antroposofia Virtual, se não me engano, que fala muito dessa missão da civilização russa ou da raça russa e como isso vai criar uma oposição das forças mais diabólicas e arimânicas, que é o que nós estamos a ver, está a compreender? É assim, é por causa disto que nós temos que levantar a voz com coragem e sem medo, não é? Para que as forças do bem triunfem perante estas violências e estas opressões e estas mentiras, não é? E para que termine também a mortandade e a imigração há mais de 1 milhão, quase ou 2 de ucranianos que fugiram de lá, não é? Portanto, e mais a parte toda que está a ser destruída. Portanto, isto é uma tragédia bruta que esta parva da Úrsula e o vendido Costa e a Callas, etc., no ódio que eles têm à Rússia, porque são ainda por cima de famílias descendentes de nazis, fomentam e não querem aceitar nem o cessar-fogo, nem que aquelas partes são inevitavelmente da Rússia. Portanto, arriscam-se
a perder Odessa, ou mesmo a perder mais, e se forem para a guerra, vai ser terrível, não é? Mas acho que não vai chegar à guerra total. Vamos lá ver. Pois isso é que era também bom, realmente, porque Não. senão já ficamos todos enrolados numa guerra. Pois era. Estes parvalhões dos portugueses, este Almirante também é um parvo, o Chega também é um parvo, o Marcelo também tem degenerado cada vez mais e também é um... Ele deve já estar com... Já está. Sim, já está um bocadinho. Diz o que lhe vem à cabeça e como tem tendências ainda um bocado fascisantes, que ele sempre foi um bocado de direita e será, não é? Portanto, vem... Ele chegou ainda a ser ministro ou qualquer coisa no antigo regime, não foi? Eu tenho a impressão que não chegou a ser, não. O pai dele é que foi. O pai dele era ministro da Providência Social, Baltazar Rebelo de Sousa. E agora está feito um defensor das forças infra-humanas e subhumanas e ainda tem a lata de ir à missa, de estar com homens que têm destruído a Igreja Ortodoxa, reprimem os fiéis e matam e assassinam completamente, não é? São indivíduos completamente miseráveis, não é? Portanto, nós temos que manter, por isso é que nós temos que fazer as nossas meditações, invocar as bênçãos de Deus, dos mestres, ligar com as montanhas sagradas, com os seres espirituais e tentarmos receber forças que emanem energias de paz para o mundo, está a ser? Eu fazer isso à noite às 9, pronto, tenho essa meia hora, é tentar ter esses pensamentos, não sei se é meditação, se não, mas... É uma mistura de oração-meditação, é o que nós temos que ir fazendo e assim nós estamos a emanar energias que abençoam o mundo, pronto, com a nossa força, depende, às vezes conseguimos meter mais concentração, ou mais amor, ou mais aspiração, e sempre há alguma energia que sai e que tem algum efeito na Terra, que abençoa um bocado, não é? Sobretudo quando nós meditamos, é como se nós subíssemos ao mundo do espírito, aos planos mais elevados, e a partir daí pudéssemos irradiar mais, ainda que não tenhamos percepção, mas como estamos já ligados com o mundo espiritual e estamos mais no tal campo unificado de energia, consciência e informação, as nossas energias circulam mais, está certo? E, portanto, esse é o aspecto valioso de uma pessoa pronunciar umas orações, uns mantras, uns sons, com essa intencionalidade que isso pode chegar a certos sítios ou a certas pessoas, e por isso é que nós também rezamos pelos mortos ou pelos feridos, não é? Ou pelos que já que estão em dificuldades ou que deixaram a terra, e pronto, e vamos estando abertos a receber intuições e inspirações ao fazermos essas práticas pelo bem comum e por uma humanidade mais harmoniosa, mais búdica, mais iluminada, não é? Mais cristificada, se quisermos também, não é? É isso que... E a mulher, com a sua capacidade de amor e de humildade e de abnegação e de compaixão, tem no seu corpo astral uma capacidade de irradiar essas centelhazinhas de energias que podem realmente irradiar e acumular-se aqui e acolá, e pronto, nós não sabemos muito bem como é que são orientadas as energias das orações e como é que elas se acumulam aqui ou acolá, mas temos que ir trabalhando, não é? Contando realmente com os mestres, com os anjos, com todas as entidades, não é? E sabemos que o Steiner, nomeadamente, foi um homem que valorizou muito os arcanjos, não é? E os anjos, o arcanjo Micael, não é? Nesta luta, nesta época, não é? De luta contra as forças mais negativas, não é? Portanto, temos que
perseverar, não desanimar, não nos deixarmos alienar. Eu não vejo televisão, nem noticiários, não é? Faço a minha escolha. Eu também não, mas depois às vezes tento ver mais ou menos um bocadinho. Pois, para saber. Costumo ligar a dois que são menos... menos manipuladas, as notícias, deve ser. Sim, é quase igual como no primeiro canal. Mas nem fala muito na guerra, eu penso. Mas nós temos que... Nós devemos ter 1 ou 2 canais que achamos mais interessantes na internet, no YouTube sobretudo, e esses canais informam-nos, seja do que se passa, seja no Médio Oriente, seja na guerra da Rússia-Ucrânia, se queremos saber essas coisas, ou outros em que possamos ter, olhando só para os títulos dos artigos, não é? De cada dia que eles vão dando, uma pessoa, se quiser, pica em algum e abre, não é? Pronto, e há noticiários, há fontes destas de informação nas várias línguas. Não me dá alguma para eu depois ver. Eu geralmente, o problema é que eu geralmente vou para as inglesas e o seu inglês não é tão bom, não é? Sim, o meu inglês às vezes percebo tudo, outras vezes fico ali perdida numa ou outra palavra e depois já não acabo. Pois é. Pronto, às vezes, mas dá para entender assim. Não, eu vejo como fontes do lado do Oriente e do lado da multipolaridade, eu vejo a russa, que é a Tascom, que aparece facilmente e nós podemos tê-la no nosso computador e vemos as imagens poucas que eles dão e as noticiazinhas também curtas, e nós picamos ou não picamos para abrir, e vão dando ao longo do dia várias. tass.com. Veja a iraniana, que é presstv.com, que também tem mais da zona do Médio Oriente. Para uma pessoa que gosta mais da informação do Ocidente, tem a BBC, a France.com, ou tem alguns dos portugueses. Isto para não se estar a apanhar os noticiários televisivos que entram para dentro de nós de uma forma quase mortal, quase mortífera, não é? Eu sinto que as pessoas, o povo e tudo, está tudo muito intenso, está tudo muito quase bélico também. As pessoas ficam também muito emocionais, tomam parte de um lado ou do outro e há muita violência, não é? Sim. Há muita polarização, não é? Muita polarização, exato. E eu sinto muito que as pessoas realmente estão mais bélicas, qualquer coisa ficam logo muito agressivos, muito... O astral intensificou-se muito a um nível de confronto de ideologias e de posições, e as pessoas, por preguiça e por serem manipuladas, muitas vezes alinham-se violentamente com uma delas e obstam, de facto, seja à verdade, seja a uma melhor evolução delas, e ficam ali presas a forças negativas, entidades negativas, a mentira, a ilusão, não é? Agora, de facto, estamos numa época de confrontos e de luta, portanto o céu invisível está cheio de entidades e de fogo e de luta, e nós temos que saber invocar o fogo luminoso e libertador, chamado Agni, ou as melhores... Não percebi bem o nome. Agni é o fogo em sânscrito, que é o fogo cósmico. Fogo cósmico também se pode chamar Espírito Santo, também se pode chamar a energia divina, de certa forma, as correntes do Logos solar, não é? As correntes crísticas, se quisermos. Portanto, nós temos que estar a saber invocar essa força, fortificarmos a nossa aura, o nosso cálice, a nossa estrutura psicoespiritual, para podermos aguentar e termos mais capacidade de desferir, no fundo, as flechas que abrem a luz, que abrem a verdade, ou na nossa concentração, através dos mantras concentrados, como o Hermann Hesse falava, não é? Que
a concentração era o arco e a flecha era o homem, e disparado com força para o alvo, que é a divindade, nós concentrarmos. Portanto, essa prática de uma pessoa fazer uma certa oração, usar algum tipo de sons das várias tradições, conforme o que nós sentirmos, é muito indicada nesta era de tanta informação, de tanto barulho. Se uma pessoa vai tentar fazer o silêncio ou abstrair logo para planos elevados de qualidades ou de virtudes ou de arquétipos, é muito difícil, não é? Por isso é que o budismo tem, por exemplo, o Om Mani Padme Hum, que é muito importante, não é? Que é um bom, há o Om, o Hari Om, os indianos, ou então nós temos os nossos cristãos, meu Deus vem nascer em mim, ou o Em Nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ou o Anjo da Guarda. Portanto, temos as nossas orações que servem para disciplinar a mente, criar um ambiente mais espiritual e depois então poder enviar ou silêncio, ou intuições, ou energias, não é? E às vezes há salmos também muito bonitos, mas não sei se são de futuro, se é uma coisa já de passado. Os salmos muitos deles são muito violentos. Os salmos estão muito ligados a uma concepção de Jeová, que é uma concepção bastante ultrapassada, bastante primitiva, bastante cruenta, do princípio quase da humanidade, de certa forma mais pensante ali nos séculos à volta de Cristo. E então eu não aconselhava tanto os salmos, apesar de haver alguns bonitos. Até os templários escolheram aquele salmo, se não me engano, 108, o Non nobis Domine, non nobis sed nomine tuo da glória, não é? Eu costumo ler acho que há um que eu costumava ler, e agora alguém me disse para ler o 91. Não, mas eu acho que o melhor, ou sendo um bocado antroposófico, estando ligado ao Steiner, devia fazer um bocado mais, ele tem muita oração e tem aquelas frases da Pedra da Fundação, não é? Sim, a Pedra da Fundação costumo ler. Isso aí são muito mais valiosas, não é? Os salmos estão ligados a uma energia que está completamente, hoje ainda por cima, com esta situação de Israel, completamente queimada e apanhada por energias negativas, está certo? Portanto, já não se pode usar praticamente. O Antigo Testamento em si já era uma grande manipulação, uma grande fabricação que foi feita, sobretudo a partir dos tempos da Babilónia, e que depois foi perseguindo, uma junção de muito mito, muita apropriação de outras coisas, a maior parte daquilo não é verdadeiro, nem é a história. E os Evangelhos, quem fez os Evangelhos e depois o São Jerónimo, ao juntar o Antigo Testamento com o Novo Testamento, deu em parte cabo da mensagem de Jesus, que já não tinha nada a ver com o Antigo Testamento. O Deus de Jesus não é o de Jeová, não é? Não tem nada a ver com Jeová. Já é uma visão de amor e portanto, não tem nada com o Deus violento e vingativo que aparece em muitos dos textos e nas histórias, de matar numa noite os anjos de Deus, matarem 30.000 assírios, ou matarem os primogénitos todos do Egito, não é? Isso não tem sentido, não é? Portanto, o Antigo Testamento está completamente ultrapassado, e hoje em dia mais ainda. Portanto, mais vale uma pessoa trabalhar as tradições da Europa, as tradições celtas, as tradições naturais, e um cristianismo a partir dos Evangelhos. O Evangelho de São Tomé também é bom, e depois termos as práticas espirituais e os ensinamentos das várias tradições, como a indiana, que tem tanta coisa fabulosa, das Upanishadas e dos mantras e os yogas, o taoísmo, com os seus exercícios respiratórios, o tai chi, etc. E o Steiner, que fez ali as suas sínteses da euritmia e de muita forma de harmonização dos corpos subtis para melhorarmos a aura da Terra, não é? Portanto, é um grande trabalho este da grande luta em que estamos, e a Santa Rússia, para mim, está a liderar sacrificialmente essa batalha pela libertação da humanidade, está a ser
já se sacrificou com o comunismo, já se sacrificou com milhões de mortos na Segunda Guerra Mundial e agora está ali a sacrificar-se para libertar a humanidade. Portanto, demos graças e